Eu só queria um instante para explicar para vocês. As coisas podem estar um pouco mais lentas hoje. O motivo é que, como vocês sabem, o Tribunal C é um tribunal menor. Temos um julgamento completo com júri acontecendo no andar de cima, na sala de audiências D, onde normalmente são chamados os casos da parte B. Não podemos usar a sala hoje, pois um julgamento criminal tem prioridade. Quando isso acontece, precisamos compartilhar o tribunal. Parte B na parte A. O que estamos prestes a ouvir é um assunto da parte A. Então realmente não temos escolha. Não podemos separar esses documentos. Hoje vai demorar um pouco mais do que o normal, mas prometo que vamos ganhar velocidade e o seu caso ainda será chamado de forma oportuna. Então vamos passar para Estado contra Vale agora. Senhor Crossland, bom dia, senhor. Bom dia, meritíssimo. Bom dia, eu amo João. Senhor Garrison, senhor Vale, presidente, bom dia. Se quiserem, senhores, podem sentar. Sim, senhor, posso fazer isso. Obrigado, juiz. De nada. Uma questão administrativa. Pode se sentar, senhor. Uma questão administrativa antes de começarmos. Senhor Valeta, senhor Crossland, eu sei que vocês informaram a mim e ao Estado que iriam usar uma apresentação em PowerPoint em conexão com seu argumento. Isso precisa ser marcado como um documento completo. Assim, caso o tribunal revisor queira analisar os argumentos de hoje, eles terão tudo o que nós temos. Então, o que vou fazer é marcar isso como defesa número 1. Certo? Então isso dá suporte à cópia do Curtis. E eu diria... Até 15 de junho, se conseguir o escritório de atendimento, o que precisa enviar para um CD compatível? Sim. Meritíssimo, senhor. De preferência um pendrive. Consegue em 2 semanas? Eu posso fazer isso. Entendi. Então essa é a ordem do tribunal. Isso será marcado como réu 1 e pode... Tenha um bom dia. Mark, essa parte é para o e-mail também ou é só a final? Tudo certo, advogado Crossland. O senhor pediu arquivamento com base em alguns fundamentos. Além disso, um memorando complementar que recebi ontem à noite. Então, com relação à sua moção, senhor, o que o senhor gostaria de dizer em relação à sua moção? Sim, meritíssimo. Obrigado. Para constar, eu forneci uma resposta à resposta do Estado. Eu sei que ainda não ouvi, então só reservo, acho que 2 minutos após o Estado para responder à resposta deles. Protocolei e trouxe a resposta para o julgamento. Obrigado. O tribunal tem 2. Eu tenho uma datada de 15 de abril de 2026 e eu tenho uma datada de 31 de maio de 2026 e também tenho 6 itens de memória. Então, eu não sei de qual item de memória você quer argumentar, ou se você quer contornar, ou eu vou usar os termos na ordem que você quiser prosseguir. Mas existe uma questão preliminar, Eu sei quais são os fundamentos que você mencionou, mas há uma questão preliminar com relação à informação alterada do Estado, à denúncia alterada. Ela está devidamente perante o tribunal. Eu não sei se você estava passando pela jurisdição C, jurisdição do Oregon. Certamente existe uma ideia por aí que fere a jurisdição sobre a matéria. Então, eu não sei se você quer argumentar isso, mas na minha opinião é um requisito preliminar. Sim, meritíssimo. E eu não acho que o Estado cumpra esse ônus. O que eu fiz foi, no PowerPoint, coloquei a minha petição original, assim como a minha resposta. Isso, junto ao uso da autoridade do Estado na jurisprudência e demais autoridades citadas na resposta, foi reunido por mim. Argumentei tudo como um só ponto. Ok, mas eu não acho que isso seja uma questão de ônus. Isso é uma questão processual de uma denúncia emendada que foi protocolada no cartório do nosso tribunal, que a aceitou. Olha, você decide se vai argumentar isso ou não. Só sei que precisa ser abordado. Sim, meritíssimo. E eu diria, para constar em ata, que as petições escritas que apresentei deixam claro que eu acho que a denúncia emendada é inadequada e que o tribunal não deveria aceitá-la. Não acho que o tribunal tenha jurisdição para julgar esse caso novamente, e quero deixar isso claro. Esse é o precedente que uso. Eles não têm jurisdição.
Então, acho que isso está bem claro ali, e vou dizer abertamente para constar em ata que nós nos opomos à denúncia emendada e nos opomos ao novo julgamento com base nisso. É sobre isso. O novo julgamento é outra questão. Vamos chegar lá, sei que você quer isso. Estou apenas falando sobre a questão preliminar do protocolo processual da denúncia emendada, A qual nós nos opomos. Qual o fundamento da sua objeção? Os fundamentos para estou presumindo que algumas pessoas estão escrevendo, mas obviamente os fundamentos para a objeções que o juiz Murphy fez, a decisão dela, a decisão necessariamente abrange exatamente o que está na denúncia aditada. A denúncia aditada me parece ser uma reembalagem das mesmas questões, das mesmas acusações sobre as quais o júri já se pronunciou. Então, novamente, o que eu acredito neste momento, eu não passei uma semana especificamente nisso, porque eu Acho que o advogado está confuso, meritíssimo. A pergunta do tribunal é se este juízo tem competência em razão da matéria. É isso que o tribunal quer saber. Não foi isso que quis dizer. Se estiver corretamente no tribunal, tenho jurisdição para ouvir a pedido de rejeição por preclusão colateral. Se não estiver devidamente perante o tribunal, eu não tenho competência em razão da matéria para ouvir esse argumento ou qualquer outra coisa relacionada. Então, dito isso, obviamente, o advogado irá expor se o tribunal tem jurisdição sobre a questão. Então, a questão não é o que está na infinidade de documentos que eu apresentei. A questão é apenas se o tribunal, que conhece o processo e conhece o caso, vai decidir agora que não tem jurisdição e que a questão precisa ser resolvida em casa. Então, eu acho que é isso. Minha posição é que o Estado não tem competência sobre o assunto, o tribunal não tem competência em razão da matéria, porque a questão é se o júri já decidiu. E eu acho que isso é claro como o dia. Se o tribunal decidir agora, não precisamos continuar. Dessa forma, eu fico sabendo de duas coisas. Eu entendo você, eu entendo o Estado. Eu faço uma análise minuciosa com base nos argumentos apresentados anteriormente. Mas agora tenho sua objeção, que foi levantada devido à cor ou algo semelhante a isso. Impede o avanço do caso pelos motivos expostos por você, Sr. Gers. O Estado acredita que este tribunal tem jurisdição sobre o assunto para ouvir os argumentos dos advogados neste momento em relação à moção de defesa para arquivamento. Eles acreditam que isso é apropriado perante o tribunal. Isso ainda está pendente. Acho que o memorando do vereador que ele protocolou ontem às 17h05, indiquei nesse memorando que o tribunal de primeira instância vai ter o júri em impasse. Não determinou o risco para o réu. Eu argumentaria que determinou sim. Se ele admite esse ponto e está diante do tribunal, ouvirei uma moção para arquivar. Se ele diz que isso não está devidamente perante o tribunal, esse é outro argumento, separado do nosso. Eu acredito que está sim perante o tribunal. Acho que o réu admite isso em seu memorando. Meritíssimo, só brevemente, é só porque isso está na declaração. Eu acho que o memorando diz que a alegação do Estado é que, quando um júri entra em impasse, o Estado pode prosseguir a menos que isso esteja incluído. E o que meu memorial deixou claro é que, obviamente, sim. Como advogados, sabemos que o júri pode não chegar a um consenso na acusação principal, mas se isso ocorrer e cumprirmos os requisitos mínimos, seguimos em frente. E o Estado agora não atingiu esse requisito para seguir em frente. Então, a questão geral sobre se você deve seguir em frente, a menos que esteja incluído, é uma possibilidade, mas precisa cumprir os requisitos mínimos. E eu argumento que pode ser. Esse é um argumento separado, mas o mesmo envolvendo o presidente. Eu sei que o advogado é apaixonado, mas não quero ser tanto assim, senão vocês não ouvirão o resto do que direi. Então, o que estou dizendo aqui é que o advogado está dizendo que eu posso ver a jurisdição com base no argumento que ele acabou de fazer. Primeiro, esse não é o meu argumento, e isso não é uma concessão. O argumento era que só devemos prosseguir se houver chance de o júri empacar na acusação principal, mas é necessário cumprir os requisitos mínimos. E eu vou argumentar sobre isso em 1 minuto, explicando o que isso significa. Então, isso não é uma concessão. Olha, eu não vou tirar de você a sua capacidade de argumentar. A competência sobre o assunto pode ser questionada a qualquer momento, até muito tempo após este caso e o julgamento. É por isso que acredito que é uma questão preliminar que vou abordar em uma decisão por escrito.
Você me apresentou sua posição sobre isso e o Estado me apresentou a posição dele sobre isso. Então agora vamos passar para a segunda fase da audiência, que são os itens que você apresentou em relação à sua moção para rejeitar. Obrigado, senhores. Meritíssimo, em 14 de maio de 2022, Robert Valley, jovem de 16 anos apenas, participava de uma festa em uma casa em Shelton, Connecticut. Durante esse encontro, uma violenta confusão envolvendo várias pessoas começou. O Sr. Robert Valley sempre afirmou que estava cercado, temeu por sua vida e que o uso da força foi legítimo. Foi um ato legítimo de autodefesa, de acordo com a seção 53A19 dos Estatutos Gerais de Connecticut. No julgamento, o Sr. Robert Valley testemunhou que se sentiu apavorado e cercado. Sua alegação de autodefesa foi a teoria central e decisiva da defesa apresentada àquele júri. O Estado, posteriormente, após aquela festa, acusou o Sr. Robert Valley de assassinato sob os Estatutos Gerais de Connecticut 50-21A, 54A, da morte de James McGrath. Eles o acusaram de 3 agressões em primeiro grau sob os Estatutos Gerais de Connecticut 50-20A. 59 a 1 agressão intencional em primeiro grau por esfaqueamento, pelo esfaqueamento de Ryan Hines, Thomas Conry Jr. e Baze Dayon Till. A denúncia formal também incluiu crimes menores incluídos. Após julgamento completo e sem relatório preliminar em 20 de julho de 2025, o júri absolveu unanimemente por homicídio e 3 acusações de agressão intencional em primeiro grau. As acusações principais na denúncia formal. Agora, meritíssimo, o júri está em impasse sobre os crimes menores. Homicídio culposo de primeiro grau sob a seção 53A, 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 55A3 como o McGrath. Agressão imprudente de primeiro grau 53A, 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 59A3 como o Hines e Conry. E agressão imprudente de segundo grau 53 a ponto 660 amigo A e amigo B como o Tial. A juíza Sherry A. Murphy anulou o julgamento nesses pontos de impasse e liberou o Sr. Valley sob a mesma fiança de $2 milhões, sem novas condições. O Estado posteriormente apresentou uma denúncia aditada pendente, sobre a qual acabamos de falar e à qual nos opomos, que reflete exatamente os 4 pontos de impasse Lesher menores. Acusações. Instruções ao júri. Página 50 sobre legítima defesa. Falarei disso em seguida. Verificar significa o quê? Não tenho certeza. Vou deixar você com o meu ok. Parece bom. Meritíssimo. A moção de arquivamento foi feita em nome de Robert Valley e é uma das petições constitucionais mais precisas e disciplinadas em casos como este. Ela não tergiversa nem divaga, foca em uma questão e constrói o argumento com controle. O Estado não pode julgar o caso de novo. Isso não é retórica. É um argumento jurídico que relaciona dupla incriminação, preclusão e a lei de Connecticut, obrigando o tribunal a analisar a mesma questão por diferentes perspectivas. Comece pelo que é indiscutível. Em julho de 2025, um júri declarou inocência por homicídio e 3 acusações centrais de agressão intencional em primeiro grau. O júri não chegou a consenso sobre acusações menores de conduta imprudente e houve anulação do julgamento nessas acusações. O Estado reapresentou as mesmas acusações menores. A defesa afirma que a Constituição proíbe isso nessas circunstâncias. Agora, em 9 de julho de 2025, o júri se pronunciou. No lado esquerdo, você vê absolvição unânime por homicídio em relação a McGrath, homicídio doloso em primeiro grau em relação a McGrath, agressão intencional em primeiro grau em relação a Hines, agressão intencional em primeiro grau em relação a Conry, agressão intencional em segundo grau em relação a Till. À direita, em vermelho, homicídio culposo por imprudência em primeiro grau quanto a McGrath, o júri não chegou a consenso. Agressão imprudente em primeiro grau em relação a Hines, o júri ficou empatado. Agressão imprudente em primeiro grau em relação a Conry, o júri não chegou a consenso. O júri não chegou a consenso sobre agressão imprudente de segundo grau contra Till. A Constituição não nos permite entrar na sala do júri. Minha pergunta é, por que isso aconteceu?
O júri, podemos imaginar que o júri pode ter pensado que as ações do Sr. Valley não foram imprudentes. Poderíamos ter adivinhado ou especulado sobre o que pensavam, mas a Constituição não permite. Mesmo ato, mesma noite, mesmas pessoas. Como falamos sobre a autoridade do Estado em erro justo, você precisa ter algo diferente, outros elementos. E erro justo desmonta isso. Aqui é o mesmo ato, noite e pessoas, então não cabe novo julgamento por esses fatos. Agora, ao formular a questão, o Estado responde a pergunta errada. A falta de consenso do júri permite novo julgamento? Acabamos de falar sobre isso. A resposta é sim, isso ocorre em todos os Estados Unidos. Mas a verdadeira questão é, as absolvições necessariamente decidiram a questão da justificação? E a resposta é sim. Yeager impede o litígio porque a justificação foi arguída no primeiro julgamento. Se o julgamento fosse hoje às 15h após o almoço, meu cliente diria que agiu com justificativa, pois estava se defendendo. O Estado insiste nesse ponto porque precisa provar que não houve justificativa. Como não conseguiu no primeiro julgamento, tentará de novo mostrar que a justificativa não existia. E é exatamente isso que a Constituição quer evitar, que eles tenham um novo julgamento para tentar mostrar que meu cliente não agiu de forma justificada, quando eles já tiveram uma chance e ficou comprovado que meu cliente estava justificado com base no ônus da prova. Agora, no caso Yeager contra Estados Unidos, 557, Estados Unidos 110, um caso de 2009, eles citam que as acusações sem veredicto são o que eles chamam de um não evento. A consideração de acusações sem veredito não tem lugar na análise de preclusão. O Estado cita Yeager como autoridade, e então faz exatamente o que Yeager proíbe. Então eles citam e depois violam. Como eles violaram o acordo? Eles violaram Yeager porque Yeager analisa se houve questão de preclusão. Se eles tinham que provar que meu cliente não estava justificado e não conseguiram, Yeager afirma que agora não podem voltar atrás. Como você sabe que o júri concluiu que eles não conseguiram? Posso te contar o que Yeager realmente disse. Yeager diz que as deliberações do júri são secretas e não estão sujeitas a exame externo. Então você está realizando um exame externo agora, certamente sugerindo, se não mais do que isso, que o Estado, de alguma forma, falhou em cumprir seu dever de refutar a justificativa. Preciso saber como você sabe que o júri discutiu isso. Essa é uma boa pergunta, e é exatamente o que eu faço. Sim, exatamente. Aplico a base da razão e racionalidade citada pela Suprema Corte, e vou chegar nisso. A razão e racionalidade quando o tribunal instrui o júri no caso 50 dizendo que, se entenderem que o Estado provou além de qualquer dúvida razoável, para cada elemento do crime em que a legítima defesa ou defesa de terceiros possa ser aplicada, considerem se o réu agiu em legítima defesa. Então, o júri teve que analisar cada um dos elementos, mesmo dos crimes pelos quais eles foram absolvidos, assim como dos outros. E se eu continuar destacando o motivo... Mas não existe uma possibilidade, e de novo, eu não sei, eu nunca vou saber. Não existe a possibilidade de que, quando o júri deliberou, eles nunca chegaram à questão da legítima defesa porque determinaram que o Estado não cumpriu seu ônus de provar a conduta intencional, além de qualquer dúvida razoável. E é por isso que eles deram o veredito. Isso não é possível? Tudo é possível, mas o provável está dentro da razão e da racionalidade. O teste é que, quando você olha para os fatos aqui e vê uma pessoa que estava brandindo uma faca contra alguém, que a única intenção que eles poderiam ter é se defender e evitar dano corporal. E se você fizer isso, não pode dizer que a pessoa que estava brandindo a faca em defesa própria, que causou essas consequências, não tinha essa intenção. Mas na conferência de instruções ao júri, eles discutiram um teste de razão e racionalidade. Carregou? Mas é isso que você está usando como critério para a questão que eu levantei sobre Yeager, que é a análise externa das deliberações do júri. Então, não é um critério. Acho que o que a Suprema Corte analisa é isso. Eles dizem que não se pode olhar para o draconiano.
Acho que esqueci a palavra, já lembro em um segundo, mas você não pode olhar para algo draconiano. Uma análise hipertécnica e dizer que, bem, o júri pode não ter reconhecido a legítima defesa. E eles falam sobre como você aplica isso. Acho que você deve aplicar isso integralmente. Então, a ideia é que, se alguém diz, eu pretendia fazer isso e fiz por esse motivo, aplicando isso aos elementos, temos essas acusações sem veredicto. E como você disse, nós não temos como saber. Por que estamos aplicando algo às deliberações do júri? O caso que você citou, Yager contra Estados Unidos 557 US 110, disse que as deliberações do júri são secretas e não estão sujeitas a exame externo. Isso não é... Você está argumentando de alguma forma que o júri teve que ter concluído que a conduta do Sr. Valley era excusável, por causa da causa de justificação, como você colocou, ou legítima defesa. Como podemos dar esse salto se não nos é permitido fazer uma análise externa do trabalho deles? Respeito isso. Com todo respeito, disse que neste momento ninguém pode entrar na sala e adivinhar o que disseram. Falei que eles poderiam ter muito. Você nem pode adivinhar o que eles disseram. Disse que eles poderiam simplesmente afirmar que não havia registro ou que foi legítima defesa. Não podemos presumir isso. Então, eu acho que o veredito do júri permanece, e a questão é para um tribunal de jurisdição competente, analisando as acusações sem veredicto, o tribunal precisa então tomar uma decisão. Como vamos proceder? Este tribunal, esta promotoria, pode processar novamente? É aí que entra a análise jurídica. Esse é o problema. Você está certo, não podemos adivinhar, mas precisamos agir. Então, eu concordo com você nisso. Eu realmente concordo com você nisso, senhor. Mas se nós, você e eu, temos um acordo sobre isso, eu também não tenho certeza. É a precedente adequado para isso, porque Yeager é muito claro. Nós não examinamos as deliberações ou os veredictos do júri. É apenas conjectura, suposição. Isso é tão sagrado quanto possível no lado do direito penal da nossa doutrina. Recentemente estive diante do Tribunal de Apelação com 3 juízes rigorosos e percebo que, como intelectuais, devemos analisar o quadro geral e entender como chegamos ao ponto em que defendo nossa posição. Se não, o Tribunal de Apelação analisa isso, mas acho absurdo dizer que o caso será julgado novamente, mesmo acima e além do recurso. Então, olhe além de Yeager, olhe para Chestero. Chestero foi, eu acho, citado na resposta do Estado. Esse é o 197 Federal Third, um caso de 1999. E esse é o principal caso do Estado. Esse é o caso em que eles se basearam como principal autoridade. Esse é o caso deles, é o teste deles, e mesmo assim nós vencemos nessa análise. Chestero decidiu que um novo julgamento é proibido quando a absolvição determinou necessariamente a favor do réu uma questão que seria um elemento do crime no novo julgamento. Isso é muito claro, como no caso deles e segundo a Suprema Corte. Em Chesterfield, um novo julgamento foi autorizado. Acho que foi aí que o Estado se iludiu, pois viu que isso foi permitido em Chesterfield, mas não é algo liberado de forma geral. Isso foi permitido em Césaro. A absolvição se baseou apenas no elemento da arma ou lesão. Não decidiu nada sobre os elementos menores. Por isso, em Cesaro, o tribunal autorizou novo julgamento. Aqui, isso não é permitido, pois a absolvição se baseou necessariamente na legítima defesa. O mesmo fato que o Estado quer refutar em cada acusação de imprudência. Se avançarmos diferente de Cesaro, o Estado terá que enfrentar de novo se isso foi justificado. Por isso está impedido. Mas eles sequer chegam a isso? Eles chegam a isso? As instruções ao júri. Declare e instrua. Você precisa estabelecer que o Estado cumpriu seu dever sem deixar dúvidas razoáveis sobre todos os elementos do crime. Eles fazem essa constatação, então podem passar a analisar a legítima defesa. Se eles não concluírem que o Estado cumpriu com seu dever, além de qualquer dúvida razoável, eles sequer chegam a considerar a legítima defesa.
A página 51 das instruções do juiz Murphy declara de forma bastante clara sobre o ônus do Estado quando são apresentadas evidências de legítima defesa ou defesa de terceiros. No julgamento, o Estado, para obter uma condenação, deve provar, além de qualquer dúvida razoável, ambos os elementos do crime imputado e que o réu não agiu em legítima defesa. Continua dizendo na página 51, se o Estado não conseguir provar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu não agiu em legítima defesa ou defesa de terceiros, vocês devem absolver o réu. Apesar do fato de vocês terem considerado os elementos do crime imputado provados além de qualquer dúvida razoável. Então, eu acho que quando você aplica a abordagem da razão e da racionalidade, o júri volta. Eles ouviram todo o caso, ouviram sobre legítima defesa, analisaram todos os elementos da acusação do crime. Então, se alguém é acusado de assassinato, você não pode ser absolvido de ter feito algo intencionalmente. E eu vou explicar isso, porque você esfaqueou alguém intencionalmente. Então, você não pode ser absolvido Você não pode ter um veredito consistente onde dizem que você não é culpado de ter feito algo intencionalmente, mas é culpado de ter feito isso de forma imprudente. Isso não parece lógico. Então, se você faz algo intencionalmente e eles dizem que você não é culpado, só se pode concluir que, ao aplicarem os elementos, a tese de legítima defesa não foi afastada, devo dizer, pelo Estado. Então, eles o absolveram da acusação de assassinato. Então, eles não podem voltar e dizer que você não é culpado de ter feito algo intencionalmente, mas é culpado de ter feito isso de forma imprudente. Mas e se concluírem que o Estado não se desincumbiu do ônus da prova na primeira etapa? Não sabemos se cumpriu. Nós nunca vamos saber. E aí está o problema. Você tem que olhar para o que consta nos autos. O tribunal pode decidir diferente, mas afirmo que o registro indica que ele agiu intencionalmente. Durante o julgamento, ele admitiu: eu fiz isso. Os autos mostram absolvição, 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 absolvição. Esse é o estado do registro. É isso que o veredicto mostra, mas o que consta nos autos é o que a defesa do Sr. Valley disse naquele julgamento. Ele diz: eu fiz isso intencionalmente por este motivo. E então temos as absolvições. Mas e se o júri não achou mérito nisso? Ou e se eles acharam? Nós não sabemos. Como você deveria saber disso? Não somos um 13º jurado. Você, Sr. Gurso, ou eu mesmo. Faço parte do painel de apelações do tribunal e o juiz pode ser um 13º jurado sob certa jurisprudência. Pode procurar no Tribunal Federal, mas estamos no Tribunal Superior. Então, meritíssimo, essa é a minha posição. Obviamente que você não pode fazer algo intencionalmente e ser responsabilizado por imprudência. Não dá para ser absolvido se fez isso de propósito, mas, sabe, você mentiu. Esse é um argumento diferente e estou confiante de que quando o Estado tiver sua vez, não vou colocar palavras na boca do Sr. Hersor porque não preciso. Mas eu suponho que em algum momento vamos ouvir algum argumento sobre a diferença entre conduta imprudente e conduta intencional. Sim, senhor. Então, antecipando esse tipo de apelação, eu decidi pegar algo, uma das acusações que eu acho que cristaliza isso de forma mais clara. E eu acho que com aquele mesmo tom de azul petróleo, eu chamo de esponja azul petróleo. Você pode pegar essa esponja azul petróleo e usá-la. Então, usando a esponja azul petróleo, o ponto decisivo analisa a quarta acusação. A quarta acusação era azul petróleo, mas agressão intencional em segundo grau, 53 a 60 amigo. Objetivo, 4A, 42 elementos, intenção de causar lesão física. Acabamos de falar sobre isso. Número 2. Causar lesão a azul petróleo, sim, indiscutível. E 3. Por uma lesão perigosa, certo? Esses são os elementos. Se forem comprovados além de qualquer dúvida razoável para chegar a um veredito que eles estão tentando alcançar. As facadas nunca foram contestadas. Sr. Valley não contestou. Ele esfaqueou azul petróleo com uma faca. Número 1, claramente indiscutível. Com a mesma esponja azul petróleo, seguimos para o 2. Não se pode negar racionalmente a intenção de causar lesão ao esfaquear. Fere alguém com uma faca intencionalmente. A dúvida é se isso pode ser justificado. E isso não pode ser racionalmente negado. Nenhum júri considera que uma pessoa que esfaqueia outra com uma faca não tem a intenção de causar lesão física. Essa é simplesmente a lei. E isso não são os fatos, pelo que eu entendo, pelo menos neste momento?
E se uma pessoa estivesse envolvida em um ataque usando uma faca, mas estivesse completamente embriagada? Agora, não estou dizendo isso. Não é esse o caso. E se essa pessoa que estava com a faca estivesse completamente embriagada e os resultados toxicológicos provassem isso, o que tiraria dessa pessoa a intenção? Você está dizendo que um júri não pode concluir isso? Certo, eu posso falar sobre isso porque já tive casos assim. Então é isso. Estou lendo aqui onde diz que nenhum júri considera que uma pessoa que esfaqueia outra com uma faca não teve intenção. Acho que o exemplo que acabei de te dar pode dar ao júri a oportunidade de dizer que a pessoa não teve intenção por causa da intoxicação. Como jurista, essa é uma analogia adequada a se fazer. No entanto, como jurista também, sabemos que a intoxicação pode anular a intenção, certo? Porque isso está relacionado ao estado mental. Você está dizendo que isso nunca pode acontecer. Não diz alguns júris, não diz o júri do Vale, diz nenhum júri. Nenhum júri no meu estado de espírito. Juiz. Então, obviamente, estou tentando responder a você da forma mais sucinta possível. E então, neste caso, minha posição é bastante clara. As facadas nunca foram contestadas neste caso. Certo? Nós sabemos disso. A intenção de causar lesão física por meio de facadas não pode ser racionalmente negada. O Sr. Valley explicou por que esfaqueou e, portanto, este júri não pode concluir que ele não teve intenção, porque ele mesmo disse que teve intenção. Se isso facilitar um pouco. Facilita, sim. Mas e se vamos falar do Vale agora? Esqueça meu exemplo sobre intoxicação. E se o júri, após uma deliberação completa e justa, concluísse que o Sr. Vale não teve a intenção e o absolvesse por esse motivo? Eu não sei se fizeram isso ou não. Nunca vou saber. E se eles realmente discutiram e chegaram a essa conclusão? E você está Afirmando que eles não podem. Que a única base racional, fundamentada na razão, que honestamente ainda não sei o que significa, mas é isso que você está dizendo. Que a única veredito ao qual eles poderiam ter chegado foi baseado na falha do Estado em refutar a legítima defesa. Certo? Porque eu li sobre isso e eu concordo com você. Legítima defesa é uma defesa válida para a conduta intencional. Legítima defesa justifica conduta imprudente, concordo com você. Mas o que você está dizendo, e eu destaquei isso em vários lugares, o Estado não conseguiu refutar que o uso da força pelo Sr. Valley foi justificado de acordo com os Estatutos Gerais de Connecticut, seção 53A19. E como a legítima defesa é válida também em casos de conduta imprudente, o Estado não pode processar mais o Sr. Valley. Não é esse seu argumento, pois isso não ocorreu em um dos seus argumentos recentes. Essa é a minha resposta, sim. Então, obviamente, o tribunal vai dizer novamente, e eu concordaria mais uma vez que, obviamente, você não pode entrar na mente de um indivíduo como o júri para dizer exatamente o que eles estavam exatamente pensando ou para onde eles foram. Mas quando olhamos para o mens rea, e em todos os casos criminais temos o mens rea e o actus rea, nós nunca olhamos para um contrato, mesmo em casos de conspiração, que diga o que eles realmente eram. Mas nós observamos, olhamos para o comportamento e então meio que inferimos. Então, se o júri tem o Sr. Valley no julgamento dizendo eu fiz isso intencionalmente, então quando você usa isso e você é racional, então diz, se ele diz que fez intencionalmente, então você não pode dizer que ele não teve intenção porque ele disse para você. Ele disse que foi intencional. Eu não estava na sala do julgamento. Não sei se ele confirmou ter feito isso, mas está nos autos. Eu não sei se ele fez ou não. E mesmo que tivesse feito, eu concedo isso a você. Mesmo que ele tivesse testemunhado dessa forma. Eu não sei como o júri interpretou esse depoimento.
Acho que ainda não, mas podemos seguir por esse caminho. Mas isso ainda não dá ao estado de Connecticut a oportunidade de violar a Constituição e julgar alguém novamente pelos mesmos elementos. Ótima pergunta sobre se isso realmente pode influenciá-los. Estou aplicando o teste de base racional, mas você está aplicando. Boa frase, ótimo uso dos mesmos elementos. Vamos ver. Obrigado. A absolvição de Till se baseia apenas na justificação. Esse fato necessário e decidido é exatamente a questão que o Estado quer reabrir na acusação de imprudência. Yesh contra Swenson, 397, é um caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, na página 436, um caso de 1970 que fala sobre isso. Então, você não pode, sobre a mesma questão, ir e reabrir o caso para tentar uma segunda chance de ser julgado. Mas, novamente, se pudermos voltar ao outro slide. Isso resume a preocupação do tribunal em uma frase. E foi sentenciado à faixa de pedestres, como você pode ver nesta apresentação. A absolvição de Till se baseia apenas na justificativa. Uma certa sentença que elimina qualquer outra possibilidade de citação. E eu simplesmente não sei como poderíamos fazer isso funcionar. Então, em resposta a isso, meritíssimo, eu diria que se o tribunal estiver num impasse quanto a concordar com essa conclusão que estou apresentando com base no AD. Quando Yeager diz, eu não posso, E Ash diz isso. Obviamente, se a questão que o Estado está tentando reabrir agora for idêntica à questão anterior, eles não podem fazer isso. A questão anterior. Mesmo ignorando o que não sabemos, o júri pode ter concordado comigo, mas isso é segredo. A questão anterior mostra que esse homem estava em perigo, reconheceu isso e agiu em resposta, pois poderia ter sido esfaqueado ou baleado. Não esperamos por isso. Você tem direito à legítima defesa. E o júri disse, inocente. Certo, agora estamos presos de novo neste tribunal perguntando, por que disseram inocente? olá, e eu não estou preocupado com isso. Eu só sei que o homem foi absolvido. E nós não investigamos, fuçamos, sondamos ou tentamos adivinhar como eles chegaram a essa decisão. Certo. Então, acho que olhamos para o registro e dizemos que ele estava dizendo que estava se defendendo. O Estado, até então, tinha o ônus de provar que ele não estava justificado. Eles não conseguiram cumprir esse ônus. E como eu sei que eles não conseguiram cumprir esse ônus, é porque o júri voltou com uma absolvição, ou seja, não culpado por homicídio intencional, um ato intencional. Ele disse, eu fiz isso. E se um júri disser que você fez isso, talvez haja outro motivo, como terem gostado do seu terno. Se ele disse, eu pretendo fazer isso, a questão é, você estava justificado não por estar usando um terno bonito. E você não mata alguém, e o júri libera, pode ir para casa, mas não sabemos o motivo, pode ter sido só o dia. A lei e a sessão do júri dizem que eles precisam provar que ele não estava justificado. E se eles... Eles precisam provar os elementos de conduta intencional, é isso que devem fazer. Isso só se quiserem um veredicto de culpa sem dúvida razoável. Mas se eles estão dizendo que a defesa de legítima defesa não é válida, que eles discordam disso, eles têm que provar que ele não estava justificado. Esse é o ônus deles. Está na lei e esse é o ônus da prova deles. E se eles não conseguirem fazer isso, isso permite que o júri diga, ok, eles falharam nisso e, portanto, vamos absolver. Não conhecemos as nuances, mas isso é racional. Vá para o caso Spinol, de 2008. Esse é um caso do Tribunal de Apelação de Connecticut, na página 369. Esse é um caso de 2021. Um caso muito recente. O Estado citou o lado perdedor. O Estado cita a página 410. Os jurados não poderiam ter considerado as infrações menores se tivessem absolvido com base na legítima defesa. É isso que o Estado diz. Tese vencida do réu apelante. O Tribunal Spinol o rejeitou. O tribunal considerou que as instruções eram adequadas e manteve exatamente os mesmos elementos. Primeiro, os elementos, depois a legítima defesa, assim como na orientação do juiz Murphy para o caso Valley.
Então, se você olhar para Espinol, acho que o Estado não obtém nenhuma vantagem, nem mesmo em Espinol. McElroy contra Geórgia 601, Estados Unidos 87. Esse é um caso de 2024 que está batendo a nossa porta muito recente. Uma vez proferido, o veredito de absolvição do júri é inviolável. Você não pode mexer nisso. Está na página 94. Os casos proíbem qualquer especulação sobre os motivos do veredito do júri, mesmo quando há constatações específicas do júri que fornecem uma base factual para tal especulação. Na página 97, uma acusação sem veredito, diz Yeager, é um não evento, fornece ainda menos base. A inferência do Estado é duplamente proibida. Agora, acho que a ideia é que não queremos entrar na sala do júri, não queremos questionar seus veredictos, nem sequer queremos repensar isso. E sob este McElwain, desculpe. No caso McElwain, decisão unânime da Suprema Corte dos Estados Unidos, afirma-se que o veredicto de absolvição do júri é inviolável uma vez proferido. Não pode ser questionado. Mas não era McElrath. A questão em McElrath foi que um júri determinou que o réu não era culpado por motivo de insanidade. E a questão era, o Estado pode julgá-lo novamente com base nessa constatação inicial de que ele não tinha capacidade mental para ser julgado? Então isso não chega nem perto do que vamos fazer. Não sei se isso contará na nota do curso. Se alguém, vou ler direto de McElroy. Um segundo. Para fins de dupla persecução penal, a determinação do júri de que um réu é inocente por motivo de insanidade é uma conclusão de que a culpabilidade criminal não foi estabelecida, assim como qualquer outra forma de absolvição. Então, McCulloch teve que lidar com um réu sendo considerado inocente por motivo de insanidade e o Estado tentando julgar esse réu novamente, o que McCulloch diz que não pode fazer. Mas a humanidade dele nunca fez parte do julgamento do Vale. Se você notar, quero dizer, vou apenas dizer às pessoas, veja a diferença. Quando você está, sabe? Quando alguém é declarado inocente por insanidade mental, sabe, em GR, por esse motivo, a questão sugere que, se ele não fosse insano, seu comportamento poderia ser criminalmente responsabilizado. Mas isso não é uma atenuante, porque na verdade exonera a pessoa. Mas acho que há uma distinção aqui. Mas a ideia é que uma vez que o veredito é proferido, você não pode mexer nele. Aqui, não acho que o Estado tente mudar o veredito de absolvição, mas sim julgar de novo as acusações menores, precisando chegar a um veredito para poder, por necessidade comprovada, sem acionar dupla incriminação ou impedimento colateral. Acho que há uma distinção. Temos impedimento colateral e dupla incriminação. O impedimento colateral duplo faz parte da dupla incriminação. E é isso que estamos dizendo aqui. Questão concluída é a mesma questão. Impedimento colateral. A preclusão colateral integra o bis in idem. Faz parte da composição. Está no meio da mistura. Você vai para Estado versus Williams, 352, com 104. Esse é um caso da Suprema Corte de Connecticut de 2025. A legítima defesa impede as acusações de imprudência. E foi sobre isso que conversamos quando comecei a falar hoje de manhã. A legítima defesa impede completamente qualquer acusação de imprudência. E, obviamente, é isso que o Estado está tentando fazer. Voltar com acusações de imprudência. 53 a 119, a causa de justificação é uma defesa completa para homicídio culposo e agressão. O Estado teme o ônus de refutar isso além de qualquer dúvida razoável. Em Williams, a regra foi aplicada mesmo quando a vítima era um terceiro inocente, sem envolvimento na confrontação. E eu li isso, olhei para isso e apenas sendo racional. E Williams, a pessoa era um terceiro inocente. E como dizem em um termo mais sofisticado, a fortiori. Se a defesa protege um réu que acidentalmente se torna um terceiro, certamente deve se aplicar com ainda mais força. Quando a suposta vítima eram justamente as pessoas de quem o Sr. Valley se defendia.
E então, novamente, sendo pragmático, sabe, em uma alegação de legítima defesa, onde um terceiro inocente é morto, ainda assim se aplica. Neste caso, o Sr. Valley diz: estou me defendendo e as mesmas pessoas me atacam, o que deveria valer ainda mais. A questão principal em Williams foi se o tribunal de primeira instância cometeu um erro ao não dar ao júri nenhuma instrução sobre legítima defesa. Esse foi o caso Estado versus Williams. Nesse caso, o tribunal de primeira instância não deu nenhuma instrução relacionada à legítima defesa. E você está me pedindo para citar como autoridade esse recurso com o que você está argumentando hoje? O tribunal de primeira instância deu a instrução de legítima defesa. Na verdade, você a leu para o registro esta manhã. Correto. Então, o que estou dizendo para você, mesmo em Williams, obviamente quando você escolhe um caso, você escolhe por um motivo. E em Williams, eles falam sobre o 53A19. E a justificação é uma defesa completa para homicídio culposo. E como eu estava dizendo, a legítima defesa impede a acusação de imprudência. Mas o problema no caso Williams é que eles nunca instruíram o júri sobre o 53.819-U. E você quer que eu use Williams como autoridade para a sua posição? O tribunal de primeira instância, neste caso, deu uma instrução sobre justificativa. Várias vezes, devo acrescentar. Certo, concordo com isso, 100%. Meu único ponto em dar mais do que menos, obviamente você não precisa se basear em Williams, mas o tribunal se baseia no que acha persuasivo e ignora o restante. E às vezes, a discordância, em muitos casos, vai pegar algo que pode não parecer persuasivo e argumentar uma extrapolação a partir disso. Então eu acho que isso é importante para o tribunal analisar. A legítima defesa aparece novamente e que ela é uma barreira completa, até mesmo para acusações de imprudência. Resumo. Os 3 réus devem ser julgados. Qualquer um deles exige a rejeição. Todos os 3 exigem isso. Yeager. Com o caso recente de Justeiro, o Estado não pode usar o impasse para concluir que não houve justificativa. O próprio teste de Justeiro, o principal caso deles, exige a rejeição porque a justificativa é um fato necessário. Que absolvições decidiram? A quarta acusação, usando a absolvição em níveis por agressão intencional em 2º grau, só pode se basear na justificativa. A intenção de causar lesão física por esfaqueamento não é racionalmente negada. O padrão é satisfeito. E em Elrath, as absolvições são inválidas. Especulação é proibida. Mesmo quando há conclusões específicas do júri, uma acusação sem veredito não é um evento relevante, oferece muito menos. A inferência é duplamente proibida. Alívio solicitado. Acho importante analisar o estado dos autos e tenho a transcrição. Claro, você também tem. Esse jovem tinha 16 anos na época, estava lutando pela vida e está aqui anos depois, ainda sob a mesma acusação. E agora o Estado tentou reembalar a acusação menor e então fazer o mesmo julgamento novamente. Eu peço ao tribunal que aplique a ideia de que, se fôssemos julgar este caso às 3 horas da tarde de hoje, as exatas mesmas vítimas seriam apresentadas, a exata mesma defesa seria apresentada, o exato mesmo ônus que o Estado teve no primeiro julgamento antes de usarmos, e seria o dia da marmota. Tudo de novo. Era uma questão constitucional e buscar a definitividade visava evitar isso. Dupla perseguição, impedimento colateral, Yeager, McElroy, as absolvições decidiram necessariamente a justificação e os elementos essenciais para cada caso pendente. Agora, é claro, se o tribunal quiser adotar outra abordagem sobre isso, o tribunal provavelmente terá que realizar uma audiência com todas as provas sobre isso. Como já disse antes, o tribunal não estava presente. Talvez o tribunal não conheça tão claramente o registro, mas, ao tentar reanalisar o que foi dito, teria que fazer esse tipo de audiência. Como mencionei, já são 4 anos dessa acusação, 4 absolvições unânimes. O Sr. Valley era menor de idade na época do incidente, e essas são as circunstâncias relevantes que o Estatuto existe para abordar.
Aponto novamente para Ash contra Swenson, 397, o caso dos Estados Unidos. Eu começo com o tribunal antes do 36, página 466, 90, 1189, caso de 1978, e eu pego uma citação. Foi isso que eu disse ao tribunal antes sobre como abordar isso. A regra do impedimento colateral em casos criminais não deve ser aplicada com o tecnicismo exagerado e a abordagem arcaica de um livro de petições do século XIX, mas sim com realismo e racionalidade. Eu sei que o tribunal disse anteriormente que acha, e eu não sei se são os dois relatórios que vocês realmente não sabem o que isso significa, ou estão tentando entender isso. Esta é uma citação de Ash contra Swenson. E, novamente, a regra do impedimento colateral, que eu disse estar inserida na garantia contra a dupla persecução penal. Em casos criminais, deve-se evitar uma abordagem hipertécnica e arcaica dos livros de petições do século XIX, adotando realismo e racionalidade. E então, quando o senhor olha para todo esse caso meritíssimo, eu acho que o júri já se pronunciou. A juíza Murphy fez um ótimo trabalho, como sempre, especialmente ao apresentar as instruções ao júri. E ela fez um ótimo trabalho ao parabenizar o Sr. Valley, quero dizer, desculpe, o Sr. Valley, e desejar boa sorte a ele. Ele está sob essa fiança há 4 anos. Vamos chegar a isso em 1 minuto, mas estou olhando para a citação agora que vejo a citação completa sobre realismo e racionalidade. A regra do impedimento colateral deve ser considerada com realismo e racionalidade. Mas isso é através do prisma de você e seu cliente. É você quem está descrevendo o que seria o realismo e a racionalidade, certo? Acho que a regra do impedimento colateral, como Ash diz, deve ser aplicada por qualquer tribunal, mesmo não sendo o meu cliente. Mas o realismo e a racionalidade que eu devo considerar estão vindo de você. Certo? Digo, não sou eu. Diz que a regra do preclusão colateral não deve ser aplicada com uma abordagem hipertécnica ou arcaica de um livro de petições do século XIX, mas com realismo e racionalidade. Mas o realismo e a racionalidade que você está me pedindo para considerar e então aceitar é essa ideia de que o júri considerou o Sr. Valley inocente com base na incapacidade do Estado de refutar a justificativa. Então, esse é o seu argumento. Esse é o seu realismo. Essa é a sua razão. Se for baseado no caso. E o que eu gostaria que o tribunal fizesse, mesmo antes de eu me sentar e o Estado apresentar uma posição e dizer, sabe, só nos dê uma segunda chance para julgar esse cavalheiro novamente. Temos um bom motivo para isso e sentimos que não estamos violando a lei. Quero que o tribunal diga ao Estado que eles devem aplicar o realismo e a racionalidade, e não uma abordagem arcaica. Quero que o tribunal diga ao Estado que a preclusão colateral em casos criminais deve ser aplicada de forma racional. Quero ver qual é a sua comparação entre realismo e racionalidade antes mesmo de considerar reconhecer isso dessa forma. Provavelmente eu não vou. Mas eu tenho 4 perguntas bem rápidas para você, e o único motivo pelo qual estou perguntando, Crossland, é porque isso é uma questão judicial. Então, quando um réu apresenta uma moção para rejeitar, e na sua moção para rejeitar datada de 15 de abril, você cita 8 fundamentos diferentes. Na verdade, 8,5. Vamos chegar ao meio em 1 minuto. Mas você citou 8 fundamentos diferentes na moção de abril. E na de ontem, 31 de maio, você não citou um fundamento adicional, mas certamente um mais envolvido, que é a preclusão colateral. Então você não argumentou 3 fundamentos em 15 de abril de 2026, e eu preciso te perguntar agora se você quer argumentá-los ou se vai apenas se basear apenas nas petições e nos autos. Então, em abril, na moção para rejeitar número 6, fundamento número 6,
Você disse que o novo julgamento está independentemente impedido sob Brown versus Ohio, com a citação porque as infrações de imprudência pendentes são menores. Infrações incluídas nas acusações intencionais pelas quais o Sr. Valley já foi absolvido. O senhor quer comentar sobre isso? Achei que receberia crédito por isso, juiz. Muitas vezes dizem, está nos papéis, estamos de acordo. Gosto de ver o panorama geral. Se o senhor olhar para mim agora e disser para aceitar isso nos papéis, eu aceito. Sim, não quero insistir nisso. Aceito nos papéis, mas não abandono nenhum argumento. E o PowerPoint? Quero ser poderoso, não quero, sabe? Terreno número 7. A dispensa também foi marcada no interesse da justiça, de acordo com a média 5.456 de Darrow, já que o Sr. Valley tinha 16 anos na época do incidente e permaneceu sob o peso de uma fiança de $2 milhões por quase 4 anos, apesar de suas 4 absolvições. Esse é um dos motivos para a sua dispensa. Deseja se manifestar ou prefere que eu analise os documentos? Juiz, não pegue o documento. Tudo bem. Número 8. A duração deste processo causou prejuízo substancial ao réu, violando o direito a um julgamento rápido garantido pela Sexta Emenda e os fatores estabelecidos em Parker versus Weingold, entre outros. Sim, juiz, porque eu me baseei nos autos. Eu vou lembrar... Senhor Crossland, o Sr. Valley nunca entrou com um pedido de julgamento rápido e não há nenhum pendente. Então, não sei como posso considerar o número 8. Não acho que esse fundamento esteja devidamente apresentado ao tribunal. No caso Barker contra Wingo, que é o 407 US 514, um caso de 1972, nesse caso em que você está se baseando, o réu havia solicitado um julgamento rápido. O Sr. Valley não está. Não, e eu deixei registrado claramente que o Estado não, antes de me dar, considerou o tempo necessário para contratar um advogado substituto, que sou eu. Tudo bem, mas você está dizendo que devo rejeitar porque os tribunais violaram o direito dele a um julgamento rápido. Ele não entrou com um pedido de julgamento rápido. Não, então não estou pedindo ao tribunal que decida que o próprio tribunal está violando o devido processo ao protocolar. Também não acho que foi o antigo advogado que protocolou. Não. Mas eu só tive que colocar tudo. Enfim, a metade que menciono. Diz o seguinte, como você mostrou no PowerPoint. Outra opção é o réu pedir audiência para analisar o registro do julgamento, incluindo formulários de veredito e instruções ao júri, a fim de comprovar que as absolvições resolveram a questão da justificação. Agora você tem as instruções ao júri. Você as usou hoje de manhã. Lembro que fiz uma cópia para você na presença dos advogados. E formulários de veredito. Não houve formulários de veredito no julgamento original. Então, eu não entendo seu pedido alternativo de datas de soltura e audiência de apresentação de provas. Quais testemunhas você chamaria em uma audiência de apresentação de provas, sem formulários de veredito, tendo apenas o depoimento do júri? Sim, posso responder à sua pergunta. E só para constar, está claro, meritíssimo, que Vossa Excelência foi gentil o suficiente para fazer uma cópia da petição do Estado, a qual eu disse que havia recebido no crédito do Estado atual. Mas o Sr. Dan, advogado e assistente, eu esqueci o sobrenome. Senhor Cúrico, senhor... Rico foi gentil o suficiente para pedir à sua equipe na liberação. É isso. Eles fizeram uma cópia das instruções do júri, e se poderiam me dar uma cópia da moção do Estado que eu preciso ver. Mas respondendo à sua pergunta, de forma geral, obviamente, minha posição é, como o tribunal afirmou, você não estava no julgamento. Está claro que, se eu agir diferente ou rejeitar com base nos fundamentos constitucionais apresentados, o tribunal pode ter que analisar. Se o tribunal mantiver e fizer audiência, terá que analisar quem falou e o que foi dito. Você disse não saber se The Valley afirmou ter feito algo intencionalmente. Por isso, talvez tenhamos que analisar isso. Mas em uma audiência de produção de provas, você está sugerindo que eu faria isso. Não sei, por isso pergunto. Eu ouviria o registro do julgamento. Como não existem formulários de veredito, também não há razão para audiência de provas por isso. Instruções ao júri. Eu não sei quem você chamaria como testemunha para isso. Quer que eu examine o registro do julgamento? Como acha que eu faria isso?
examinar o registro do julgamento, leia a transcrição. Mas, novamente, se chegarmos a esse ponto, vamos eliminar o que não for pragmático. Mas responder a elas isoladamente hoje, acho que provavelmente não é o mais eficiente, pois fazemos julgamentos e conferências para decidir o que eliminar, mas hoje preciso colocar tudo para decidir o que excluir depois. No processo de revisar o registro do julgamento, geralmente começamos lendo a transcrição. Em apelações, já gastei $8.000 recentemente com uma transcrição. É muito dinheiro. Ter que ler é assim que eu leio o registro, se isso faz sentido. Quanto tempo foi isso, Carl? Multidão na sua mente? Quase 3 semanas. Vou considerar o pedido, mas o pedido correto inclui que eu leia as transcrições de um julgamento que levou quase 3 semanas para eu determinar 1. Se a denúncia aditada foi devidamente apresentada, o que é uma questão processual, não uma questão de julgamento. E então, se eu devo analisar todo o registro para determinar se há aplicação de coisa julgada ou dupla persecução penal. Desculpe. Sim. Então, eu sou ambicioso de certa forma, mas acho que ao dizer ambição, acho que o estoppel colateral, que faz parte do dupla persecução penal, você não precisa ler toda a transcrição para analisar e resolver a questão. Acho que não preciso ler nada disso. Sim, eu diria. Muito paciente, Sr. Gerso. Obrigado, Vossa Excelência. Pode levar o tempo que quiser. Obrigado. Excelência. Vou lhe dar total atenção, como fiz com o Sr. Presidente. E só agradecer por ter vindo. De nada, senhor. Obrigado, meritíssimo. É bom saber que o juiz Murphy fez um ótimo trabalho com as instruções ao júri. Só quis destacar meu ponto. O antes para a página 18 das instruções ao júri, onde o antes, o veredicto, o júri. E isso é só para te dar a perspectiva do tribunal. Este foi um trecho da parte final das instruções ao júri sobre homicídio. Se vocês, por unanimidade, entenderem que o Estado não conseguiu provar, além de qualquer dúvida razoável, todos os elementos do homicídio doloso, deverão considerar o réu inocente do crime de homicídio, e ele deverá ser absolvido e considerado apenas pelos crimes menores incluídos ao homicídio. Se, porém, todos concordarem que o Estado provou, além de qualquer dúvida razoável, o autor discutirá todas as defesas. Em seguida, vamos considerar as alegações do réu de legítima defesa e os outros motivos do réu. Se, por unanimidade, concluírem que o Estado provou, além de qualquer dúvida razoável, que o réu não agiu em legítima defesa ou em defesa de terceiros, o Estado provou, além de dúvida razoável, uma das desqualificações legais, rejeitaremos a defesa e consideraremos o réu culpado de homicídio. Isso encerra suas deliberações sobre a primeira acusação. Vocês não julgarão crimes menores relacionados ao homicídio. Agora deliberem sobre a segunda acusação. Sim. No entanto, Unanimemente concluir que o Estado não conseguiu provar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu não agiu em legítima defesa ou em defesa de terceiros, ou não conseguiu provar uma das desqualificações legais, além de qualquer dúvida razoável. Portanto, com base apenas nessa defesa, vocês devem considerar o réu inocente da acusação 1 de homicídio, mesmo que tenham considerado os elementos do crime provados além de dúvida razoável. Isso encerrará suas deliberações sobre a acusação 1. Vocês não vão deliberar sobre crimes menores incluídos no homicídio. Agora irão analisar a acusação 2. Eu já li isso. trecho para o tribunal. Como o advogado apontou, o tribunal fez um excelente trabalho ao instruir o júri. Eu destaco isso porque o júri foi instruído sobre legítima defesa e que isso se aplicava a todas as acusações contra o réu, incluindo todos os crimes menores incluídos. O réu alegou legítima defesa e ele afirma que isso foi necessariamente decidido a seu favor, mas o Estado discorda disso. O Estado se opõe a esse argumento. Ouviremos o argumento do advogado e ele indicou que queria que o tribunal analisasse o quadro completo, fizesse inferências. Novamente, os jurados não poderiam ter considerado crimes menos graves incluídos de acordo com as instruções ao júri, a menos que eles acreditem que o Estado não conseguiu provar um dos elementos do homicídio, digamos a intenção de causar a morte. Não conseguimos provar um dos elementos além de dúvida razoável. A legítima defesa nunca foi considerada ali. E como sabemos disso? Porque passaram a considerar o homicídio voluntário.
Eles disseram que não provamos um elemento do homicídio culposo intencional, além de dúvida razoável. Nunca consideraram legítima defesa para homicídio culposo não intencional. Como sabemos disso? Eles passaram a considerar o homicídio culposo por imprudência um crime menos grave. Quando eles analisavam o homicídio culposo por imprudência, meu argumento valia para as 4 acusações. Uso só como exemplo. Eles ficaram em impasse e não chegaram a um acordo. O Estado provou algum elemento além de dúvida razoável? E se eles ficaram em impasse quanto aos elementos essenciais do homicídio culposo por imprudência, que, claro, nisso o Estado tinha que provar a ausência de cautela. Houve grande risco de morte por imprudência e indiferença à vida humana na causa da morte. Eles não conseguiram concordar com isso, e nós não sabemos, não podemos especular sobre qual elemento eles acreditam que o Estado, alguns acreditam que o Estado provou, outros acreditam que o Estado não provou, mas é por isso que houve impasse. Eles nunca chegaram à legítima defesa ali, por quê? Porque a legítima defesa não é essencial. Os padrões objetivos da legítima defesa não são um elemento essencial dos crimes imputados ou das infrações menos graves incluídas. Se tivessem chegado à legítima defesa neste caso, após declarar o réu culpado de alguma acusação, teriam que avaliar se você refutou algum desses padrões objetivos ou subjetivos além de dúvida razoável ou alguma circunstância impeditiva. Isso nunca ocorreu. Por isso, considero o argumento do advogado equivocado. E, novamente, eu odeio concordar com isso. Claro, eu protocolei meu memorial a respeito, que meio que reitera o que estou argumentando hoje, mas a questão é que os vereditos de absolvição que o júri alcançou em relação ao crime mais grave devem ter sido alcançados por algo diferente da legítima defesa. E presumimos que o júri seguiu as instruções do tribunal, e é exatamente isso que as instruções dizem. Só considerem legítima defesa se estiverem prestes a condenar o réu por uma dessas acusações. Novamente, eu li alguns dos casos que o advogado citou. Quando você menciona Williams, o caso State versus Williams, concordo com você. A legítima defesa se aplica à conduta imprudente. Com certeza. Por isso, o tribunal instruiu que, ao chegar à infração menos grave de imprudência, se você condenar, tem que considerar a legítima defesa. Bem, eles nunca chegaram a esse ponto. One more point. Had the jury found self-defense, let's say on the murder charge, on the 2 assault, 1 charge is intentional, and the 1 assault 2 charge is intentional, we wouldn't be here today if they found self-defense. They failed to prove one of those subjective standards, or failed to disprove one of those disqualifiers. It's an outright acquittal all the way down, and the jury instructions were clear as to that. Eu acho que o argumento principal do advogado, salvo engano, é esse. Ele quer que este tribunal conclua que, com o veredito de absolvição, o júri necessariamente reconheceu a legítima defesa. Novamente, esses elementos da legítima defesa, nós não precisamos refutá-los. Nós temos que refutá-los, mas isso realmente só entra em questão depois que há uma condenação. Então, nós não sabemos qual teria sido a decisão do júri sobre essa questão, porque eles nunca deliberaram sobre isso. Concordo com a interpretação do tribunal sobre Yeager. Novamente, esse caso nem sequer tratava de legítima defesa. Mas aqui o Estado está argumentando que nós podemos prosseguir com este caso. Sobre as infrações menos graves que o júri considerou, porque conduta imprudente é uma infração menos grave de conduta intencional, mas precisamos provar elementos diferentes de intenção de matar, causa da morte, intenção ou causa de ferimento grave e infração perigosa. Há elementos distintos nessas acusações. Por isso, acreditamos que, com base nesse registro, podemos avançar, pois há elementos diferentes nessas 4 acusações que precisamos provar e que não estavam nos crimes maiores. Eles participavam dos crimes maiores, mas esses elementos não, o que não impede nosso prosseguimento. Por isso são chamados de crimes menores incluídos. Isso não nos impede de prosseguir com essas acusações porque elas estão incluídas nos crimes maiores. O júri considerou a conduta intencional. Acredito que todos podemos concluir que talvez o Estado não tenha provado a intenção, além de qualquer dúvida razoável. Eu sei que o advogado mencionou que, você sabe, o réu subiu lá e disse que tinha a intenção de fazer isso. Eu não me lembro disso nos registros. Acho que precisamos chegar ao cerne da defesa apresentada no julgamento que foi: eu tive que reagir em legítima defesa, mas isso não é o mesmo que ter a intenção de fazer. É reagir em legítima defesa.
Se o júri aceitou isso ou não, essa questão nunca foi resolvida. Obviamente não podemos especular sobre o que os jurados concluíram, mas acho que podemos concordar razoavelmente com isso. Para que eles sequer considerassem as acusações menores incluídas, teriam que ter analisado a acusação maior antes de chegar lá. E isso não inclui legítima defesa. Legítima defesa, novamente, se aplica em todos os níveis neste caso. Se tivesse considerado as acusações maiores, não estaríamos discutindo isso com o Tribunal de Apelação, incluindo a acusação registrada. Acho que esse é o argumento do advogado. Está sendo mal interpretado, ou o advogado de defesa está sendo mal interpretado em relação à aplicação da lei nesse aspecto. Tocando nesse ponto, sabe, eu sei que o advogado pediu ao tribunal para arquivar com base no direito a um julgamento rápido, mas quero dizer, o caso aconteceu, o incidente ocorreu em maio de 22. 3 anos depois, estávamos tendo um julgamento, então ele já teve um julgamento nesse caso. Não é como se estivéssemos atrasando indevidamente o andamento desse caso, porque estamos tendo essa discussão aqui. Então, não acho que isso seja motivo adequado para arquivamento. Além disso, você sabe, o réu foi liberado sob fiança pelo juiz Murphy. O Estado afirma que você está errado, senhor. Ele deveria ter sido liberado, pois o caso precisava voltar à pauta na fase pré-processual para discutirmos os próximos passos. Em vez disso, não foi marcada uma nova data de audiência. As condições de liberação foram eliminadas, basicamente. Então, ele não tem sido sobrecarregado com isso há mais de um ano, quase um ano. Então, novamente, não acho que isso seja um bom motivo para arquivar o caso. Eu sei que o advogado cita, acho que o 456, comprometendo o tribunal a arquivar o caso. Sabe, nesse cenário, as linhas em 5.456 nesse aspecto, com base nos argumentos dele, são pouco ortodoxas, e no mínimo são pouco ortodoxas. Tendo enfrentado os 40 adesivos Alien 182 Common 1.4 no tribunal. E, novamente, ele não conseguiu identificar nenhuma evidência ou motivo insuficiente, muito menos a existência de qualquer circunstância convincente para apoiar a rejeição da acusação com base no 5.456. Então, novamente, quero dizer, eu li o memorando inicialmente apresentado pelo advogado. Nós enviamos por e-mail ao advogado o nosso memorando no dia 27 de abril. Eu mostrei ao advogado uma cópia do meu e-mail que foi enviado para o e-mail dele. Eu sei que ele registrou aqui que nunca recebeu. Nós enviamos sim. Nós não deixamos de enviar o documento sobre isso. Então, não quero ser repetitivo, mas nós esquecemos de enviar. Isso, nós enviamos sim. Eu não sei se houve algum problema no sistema de e-mail dele, mas foi enviado. E eu coloquei o escrivão em cópia nesse e-mail e o escrivão aparentemente não conseguiu ver o e-mail. Bem, novamente, sabe, eu não sei se o tribunal vai além dos autos para verificar se o júri realmente chegou a considerar legítima defesa. Eu argumentaria que a mídia tem coberto esse caso desde o primeiro dia. E eu sei que existe uma filmagem de um dos jurados indicando que eles nunca chegaram a considerar legítima defesa, e assim por diante. É nesse ponto que o tribunal atua. Se for assim, acredito que o argumento do réu não justifica o arquivamento do caso. Sobre se o caso está devidamente perante o tribunal, afirmo que temos novamente certa jurisdição. A denúncia que foi registrada neste caso, logo após os veredictos de absolvição e o julgamento da defesa ter sido declarado em relação às infrações menos graves incluídas, foi feita para refletir as acusações sobre as quais o júri não chegou a um consenso. E nós fizemos isso para que houvesse algumas acusações refletidas no processo. Nós acreditamos necessariamente que precisávamos fazer isso? Eu diria que não necessariamente, porque as acusações ainda estavam pendentes. Essas acusações relativas às infrações menos graves incluídas ainda estavam pendentes. O réu foi notificado dessas acusações ao ser acusado pelos crimes mais graves. Por isso, Excelência, acredito que o pedido de arquivamento deve ser negado. Só uma pergunta para o Ministério Público. Imagino que a posição do Ministério Público seja sobre os elementos da conduta imprudente. Alguns desses elementos diferem dos da conduta intencional. Isso mesmo, e eu mencionei isso, e me desculpe, mas não foi articulado dessa forma. Com certeza está correto.
absoluta, você sabe, indiferença imprudente, homicídio culposo, por exemplo. Precisamos provar uma conduta que leva a uma morte imprudente, imprudência, indiferença extrema à vida humana, causa da morte. Esses são elementos diferentes do homicídio doloso em relação ao assassinato. Em caso de agressão grave de primeiro grau, é necessário provar conduta que leve à morte imprudente, imprudência, indiferença extrema à vida ou lesão grave. Esses são elementos distintos da agressão de primeiro grau intencional. Na agressão grave de segundo grau, é preciso provar imprudência como causa de lesão grave e ações perigosas. Esses elementos diferem da agressão intencional de segundo grau. Na medida em que eu não articulei isso bem antes, esse é o caso do Estado. Sr. Crossland pediu só alguns minutos para a réplica. Obrigado, meritíssimo. Apenas eu respeito a posição da outra parte e, na medida em que eles deixaram de lado o cerne do que precisa ser comprovado constitucionalmente para prosseguir. Acho que a retomada dos elementos por parte deles ainda não atende ao alto padrão que era necessário para a comprovação para a fase pré-julgamento. Com isso, eu diria que o Estado argumentou que o honorável juiz Murphy pode ter cometido erros em vários pontos. Acho que é assim que definiríamos a posição deles. Acho que ela foi diligente e lidou com o caso de forma civilizada, com conduta decente, considerando as famílias das vítimas e meus clientes. Mesmo que tenha cometido algum erro, conduziu tudo muito bem. E ela manteve as condições que estavam estabelecidas e os registros sobre o vínculo que ela criou na minha vida. Mas o advogado está preso à sua posição se isso for para você. Gostaria que o tribunal desconsiderasse qualquer tentativa, embora não tenha sido dita, mas um suspiro profundo de fazer referência ao que um jurado possa ter dito. E, de alguma forma, teria dito isso em relação ao ponto que eles chegaram em termos de legítima defesa. Acho que o advogado mencionou que poderiam ter dito algo em uma entrevista ou que um jurado falou à imprensa sobre legítima defesa. Peço ao tribunal que desconsidere, pois isso não é prova. Acho que, Excelência, não vou usar nenhum comentário de jurado. Eles não fazem mais parte, já foram dispensados, não são mais relevantes. Mas eu também poderia dizer, em relação ao seu pedido, para que eu desconsidere aquela frase que o Sr. Derso disse. A defesa também me enviou por e-mail um trecho da mídia onde você me orientou a assistir porque disse que capturava perfeitamente o seu argumento. Se você me pede para ignorar isso, é tão tolo quanto pedir que eu ignore o que disse por e-mail. Nunca tive uma cópia disso, então não sei. Eu só responderia dizendo duas coisas. A parte que o tribunal está mencionando, que eu enviei, também estava no meu PowerPoint e foi baseada na minha petição e foi compartilhada com a pessoa que montou isso e simplesmente postou no TikTok. Não foi mediado apenas para um cliente, mas para ambos. Bem, realmente foi. Quero dizer, se você perguntar, eu não olhei para isso. Ok. Se eu tivesse clicado, talvez pudesse ter visto os detalhes dessas coisas. Foi uma reportagem da mídia que você disse que capturou seu argumento quase perfeitamente. O que é bom para um, é bom para o outro. Se você está me pedindo para não considerar o gatilho daquela frase, eu não vou considerar. Mas também não considerei o e-mail para outra frase. E igualmente respeitoso. Obviamente, como passamos o início da manhã juntos e você durante a minha apresentação, o banco do juiz estava bem agitado. Não houve muitas perguntas para o Estado. Mas você sabe, muitos deles fazem isso, então eu não vou aceitar isso. Espero que o banco quente não indique que meus argumentos falharam e que um banco frio, sem perguntas ou interrupções do Estado, não signifique uma interrupção por parte dele. Só podemos imaginar como um júri, pois é secreto. Não sabemos o que o público pensa. Ainda assim, aprecio o banco quente e espero ter respondido. E para ser justo, como você disse que é, agradeço por você ter apontado isso. Eu passaria para o caso 18 do Estado nas instruções ao júri, mas o Estado afirma
Quando eles leem o segundo parágrafo, se, no entanto, vocês para o júri, a orientação do juiz Murphy, se, no entanto, vocês decidirem unanimemente que o Estado provou de forma afirmativa, além de qualquer dúvida razoável, todos os elementos do crime de homicídio, vocês devem então considerar a alegação do réu de legítima defesa e defesa de terceiros. Então, quando o Estado afirma que o júri teve que ter considerado o Sr. Valley culpado de homicídio antes de poderem considerar a legítima defesa, eu acho que isso está um pouco equivocado. Não funciona assim, pragmaticamente. Eles não podem simplesmente dizer, vocês me consideraram culpado, vou entrar. Eles ouvem todas as provas e instruções ao júri no julgamento. Tudo isso acontece em tempo real, de forma prática. Então, minha pergunta ao tribunal seria, se a alegação do Estado é que houve uma parada brusca, algo aconteceu e eles continuaram, eu argumentaria que isso não pode acontecer dessa forma pragmaticamente. E então, quando o Estado diz que você só deve considerar legítima defesa se você tiver sido atingido, e essas são as palavras deles, pragmaticamente, o que você quer dizer com condenar? O juiz disse, em sua própria mente, em suas próprias deliberações, se você concluir que eles provaram, além de qualquer dúvida razoável, então todos os elementos, e esses são os mesmos elementos que existem para a acusação que o Estado está buscando levar adiante agora. Eu tenho as informações de subtração ou as novas informações? O Estado aguarda se eles vão apresentar denúncia agora. Em julho, agressão estadual, agressão em primeiro grau, agressão em primeiro grau e acredito que agressão em segundo grau. Os elementos desses agora, com a nova emenda, são os mesmos e eu os apontei nos slides 1, 2 e 3. Era a intenção real, causar dano com uma arma perigosa. Esses são os mesmos elementos que eles terão que provar em um novo julgamento se seguirem em frente. Então, o Estado está argumentando que, de acordo com o caso 18 das instruções ao júri, eles devem condenar primeiro. A linguagem diz que, se você achar que o Estado provou, então vá para a legítima defesa. E acho que o Estado também destacou algo como, nós não sabemos o que o júri tinha em mente quando usou essas palavras. Acho que todos nós estamos nesse mesmo ponto. Mas mesmo assim, eles chegam à conclusão de que não consideraram a legítima defesa porque foram orientados a não fazê-lo. Eles foram orientados que só poderiam considerar legítima defesa se concluíssem que o Estado provou além de qualquer dúvida razoável. Agora, nem sabemos se concluíram que o Estado provou sem dúvida razoável que foi intencional, só que o registro diz que isso é bom. Meu cliente se defendia nos anos 90. Ele afirmou ter agido em legítima defesa e com intenção. Portanto, meritíssimo, pragmaticamente, minha única resposta ao rebater o Estado, já que o ônus é meu na maioria das vezes, eu realmente procuraria apenas ter em mente que, quanto à razão, racionalidade e sendo pragmático, o júri analisa tudo, ouviu todos os elementos nos 5 pontos de acordo. E eu realmente acredito que os elementos da acusação pendente são exatamente os mesmos elementos que o Estado provou no julgamento do EP. Obrigado. Senhor Dershowitz, obrigado. Nada para ver aqui. Obrigado, senhor presidente. Crossland, senhor Valley, senhor Durso e equipe, sempre ótimo. Vamos garantir o devido processo legal a que tem direito. No Parque B, nos reuniremos ao meio-dia. Agradeço à Imprensa Suprema pela presença hoje. Ouçam. Vou decidir isso com base nos autos. Então vamos marcar para daqui a 90 dias, porque estou extremamente confiante de que terei uma decisão antes disso. 20 de agosto, João. 28 de agosto as mesmas condições se aplicam, mas novamente a decisão será por escrito que as partes irão receber. Eu prevejo ter essa decisão muito antes hoje à noite. De nada. Obrigado. Você quer 4 suportes embutidos, legal.